Irmãos e irmãs, neste dia 1º de abril, nos reunimos mais uma vez para ouvir a palavra de Deus, para refletir no Evangelho do dia, com a certeza de que a paz e a palavra de Deus invadem os nossos corações, para gerar em nós um conforto, para gerar em nós um compromisso e principalmente um aprofundamento nessa semana que antecede a grande Semana Santa. Antes de começarmos, porém, eu gostaria só que você me desse um feedback a respeito do som. Você me escuta bem? O som está legível, está audível, melhor dizendo? Como que você está ouvindo na sua casa? Está tranquilo? Eu peço que você reaja um pouco, se necessário, escreva um breve comentário, para que nós possamos perceber se o som realmente está bom ou se temos alguma dificuldade com relação a isso. Tá ok? Você me escuta? Está tranquilo? Tá. Te agradece ao pessoal que está interagindo conosco, viu? Muito obrigado. Então vamos hoje refletir o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 31 ao 42. Na verdade, estamos continuando aquela mesma discussão, aquela mesma realidade que é a festa das tendas. Todo o discurso e a revelação de Jesus nesse contexto de festa das tendas. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai. Vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, dentro da dinâmica apresentada pelo evangelista João na festa das tendas, nós estamos percebendo cada vez mais a catequese ou o discurso de Jesus, aprofundando acerca de sua intimidade, acerca de sua identidade e acerca de sua missão. Na verdade, agora o discurso vai ganhar um aprofundamento cada vez mais intenso, de modo que nesse momento é importante percebermos agora para quem Jesus se dirige, quais são os destinatários dessa palavra. Primeiro, é importante perceber que geralmente no Evangelho de João, a palavra judeu geralmente costuma refletir
a liderança judaica, aqueles que fomentam uma inimizade ou uma contrariedade com a pessoa de Jesus. E por isso, muitas vezes, esse termo significa uma oposição à notícia de Jesus, à palavra de Jesus. Geralmente são como que adversários. Agora, esse trecho do Evangelho se destina especialmente, como diz o início, aos judeus que tinham acreditado nele. Então, a palavra de Jesus começa a alcançar alguns daqueles corações. E Jesus, então, ele não se satisfaz com esse alcance primeiro, com um alcance imediato. Jesus tenta alcançar o mais profundo do coração humano e por isso vai se revelar e por isso vai intensificar a sua palavra. Ele não quer simplesmente meia verdade, ele não quer simplesmente meio coração, mas ele quer revelar-se inteiramente. E como que uma espécie de peneira, ele vai fazendo isso para retirar toda e qualquer incompreensão e revelar realmente o que é essencial para que essas pessoas não apenas acreditem nele, mas se tornem discípulos do reino de Deus. Contudo, Jesus vai apresentar uma condição indispensável para que isso aconteça. Tornar-se discípulo de Jesus é a condição verdadeira. Se permanecerdes em minhas palavras, ou em minha palavra, mais do que nunca é essencial essa permanência na palavra do Senhor. Permanência que no Evangelho de João tem uma conotação teológica rica, viva. Permanência que significa experimentar e aderir. Não é simplesmente dizer que acredita, mas é aderir com a própria vida. É isso que significa permanecer. O Evangelho, por exemplo, quando diz que Maria permanecia de pé junto à cruz do seu filho, significa que ela conseguiu experimentar aquele mistério e aderiu profundamente o que significava aquela revelação, o que significava aquele momento. Então, permanecer na palavra de Jesus significa experimentá-la e principalmente aderir, assumi-la em sua vida, em sua existência. Então, permanecer nessa palavra se torna uma condição sine qua non indispensável para o discipulado de Jesus. Ninguém segue ao Mestre se não permanecer na sua palavra. E essa palavra, ela vai gerando consequências. A primeira é se tornar discípulo. Depois que se torna discípulo, você conhece, experimenta a verdade. E é aí então que essa verdade torna o ser humano livre verdadeiramente. Até então, para os ouvintes de Jesus está tudo tranquilo. Falar de discipulado, falar de verdade é uma realidade tranquila. Mas, a partir de agora, nós vamos perceber então a discussão se acalorar ou se apresentar a partir de dois eixos principais. O primeiro eixo é com certeza o tema da liberdade ou o tema da libertação. Quando Jesus diz que ao experimentar a palavra, a verdade, eles serão libertados, esses judeus começam então a ter uma grande dificuldade. Primeiro porque acham-se que nunca foram escravos. Jesus chama a atenção para que experimentem essa verdade. Essa verdade, contudo, nos faz lembrar a pergunta de Pilatos, lá no capítulo 18, versículo 38. Quando Jesus se diz testemunha da verdade, Pilatos pergunta: o que é a verdade? Lógico, Pilatos ali organizado ou orientado por uma lógica greco-romana, entende a verdade como um conteúdo. Mas não é isso que Jesus veio revelar. Não se trata de o que é a verdade, mas quem é a verdade.
É assim que está dito em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No Evangelho, a verdade não é simplesmente um conteúdo, mas é uma pessoa. E é essa pessoa então que gera a liberdade verdadeira dos filhos de Deus. E é esse o tema então que causa todo um burburinho, toda uma reclamação dos judeus, aqueles que tinham acreditado em Jesus. Esses judeus simplesmente dizem: nós nunca fomos escravos. Na verdade, eles estão aqui partindo do pressuposto de uma escravidão política. Os judeus sempre reconheceram Deus como seu verdadeiro rei, e aí se negam a acreditar que foram escravos. Mas se nós formos olhar para a história dos judeus, a história do povo de Israel, precisamos nos lembrar, por exemplo, que já no Egito o povo foi escravo de Faraó. Depois conseguiram vencer por meio de Jesus, por meio de Deus, foram libertados da casa da escravidão, caminharam em direção à terra prometida. Na terra prometida, os filisteus muitas vezes estão ali para guerrear, muitas vezes se apossam do povo. Depois se apresenta o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego, e aí muitas e muitas vezes ao longo da história o povo se tornou escravo. Agora, o mais interessante é perceber que essa condição escrava é exatamente aquilo que dá o pontapé inicial, o pontapé primeiro para a relação de Deus com o seu povo. Ele é fundamentalmente o Deus que nos tirou da casa da escravidão. Então é interessante perceber como esses judeus ignoram ou pretendem ignorar um pouco da sua história, da sua relação primeira com Deus, o Deus que os libertou. Mas isso porque eles estão no ponto de vista político, e mesmo assim ainda é uma afirmação equivocada. Contudo, o que Jesus quer apresentar não se trata de uma escravidão política. É uma escravidão ainda muito mais profunda. Diria uma escravidão teológica. Agora, não é mais o faraó enquanto pessoa, ou o Egito enquanto espaço geográfico, mas existe uma escravidão muito mais intensa. A escravidão antiga, lá do Antigo Testamento, é fácil vencer. Basta que você saia de perto do faraó, que você seja retirado de perto do Egito. Venceu a escravidão. Contudo, o coração escravizado é que é o grande problema. O coração que muitas vezes vai gerar em nós saudades das cebolas do Egito. O coração que está atrelado ao pecado. É essa a escravidão que Jesus tenta mostrar. Que é uma escravidão muito mais profunda, muito mais pertinente. E é essa escravidão que ele tenta verdadeiramente superar, que ele tenta verdadeiramente vencer. Ora, se no Antigo Testamento Deus retirara o povo da casa da escravidão, agora na nova economia da salvação, o Filho de Deus quer retirar o povo de uma nova escravidão. Interessante percebermos porque o Egito, no livro do Deuteronômio, é muitas vezes chamado de Bet Avadim, quer dizer, casa dos escravos. Agora, não se trata de uma escravidão apenas política. Jesus apresenta essa escravidão teológica, a escravidão do pecado. E assim como o Pai libertou o seu povo no Antigo Testamento, agora o Filho, que faz as obras do Pai, liberta o povo do seu pecado. Porque o que nos faz filhos realmente é praticar as mesmas obras do Pai. E isso é muito importante dentro desse evangelho de hoje. Não se trata apenas de dizer eu sou filho de fulano, eu sou filho de cicrano. Jesus parte de uma realidade muito comum na sociedade do seu tempo. O pai que ensina o filho o seu ofício. E o ofício do Pai de Deus no Antigo Testamento, o ofício primeiro é libertar o povo da escravidão. Aqui o ofício de Jesus é também libertar o povo da escravidão. Agora, a escravidão do pecado. E aí, Jesus vai então nos dizer que escravidão significa essa.
Essa escravidão é simplesmente o fechamento à palavra de Jesus. O fechamento àquele que é o projeto de Jesus. Jesus diz basicamente, se vocês fossem descendentes de Abraão, observem bem a diferença. Muitas vezes os judeus vão se dizer filhos. Jesus vai dizer, no caso, vocês descendentes. A filiação, de fato, ela se configura na repetição das obras. É isso que me faz verdadeiramente filho. Jesus vai dizer, porque minha palavra não é acolhida por vós. Aqui se trata do drama presente da realidade de Jesus, na realidade de Jesus, desde o início do Evangelho. O Evangelho vai nos dizer, lá no capítulo 1, versículo 11, já lá no prólogo, o Evangelho vai nos dizer que esse Jesus, a palavra, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Esse é o drama da palavra de Jesus. Ele vem anunciar a sua verdade, mas muitos não o acolhem. E é esse o grande pecado que está no coração da liderança judaica, dos fariseus, dos mestres da lei, que não querem aderir ao projeto do Pai, a Jesus Cristo. Chegamos então ao segundo eixo principal, ao segundo eixo fundamental da discussão. O primeiro eixo é o eixo da liberdade. O segundo eixo é então o eixo da filiação. Jesus começa então a falar acerca da sua filiação com o Pai, e isso também vai desembocando na filiação, na origem dos judeus, ou no caso dos mestres da lei, dos fariseus que estão a dialogar com Jesus. Jesus diz, eu falo o que vi de junto do Pai, vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Observem aqui a contraposição. Uma é a atitude de Jesus, que viu em primeira mão aquilo que o Pai faz. Outra é a atitude dos ouvintes, que fazem a partir de uma segunda mão, daquilo que ouviram dizer de seu Pai. Agora percebam que existem aqui diferenças, embora o termo seja o mesmo, Pai. Um é o Pai de Jesus, outro é o Pai dos ouvintes. Mais à frente nós vamos perceber isso. E eles então dizem, o nosso pai é Abraão. Qual é o critério para a filiação? É fazer as obras do Pai. Então, se eles são verdadeiramente filhos de Abraão, eles deveriam praticar as obras de Abraão. E qual é por excelência a obra de Abraão? A fé. Ele é o pai da fé. E aí se pergunta, cadê a fé de vocês? Se vocês são filhos de Abraão, acreditem como Abraão acreditou. Se confiem à palavra de Deus como Abraão se confiou. E depois, tendo sido rechaçados por Jesus diante da filiação de Abraão, eles arrogam a filiação divina. Nós temos um só Pai, que é Deus. E Jesus diz, tudo bem, mas se Deus é o vosso Pai, por que não me aceitam? Cadê a prática, a obra de Deus? E qual é a obra de Deus? A verdade. Por que vocês não aceitam o testemunho da verdade? Então, mais uma vez, Jesus mostra que a filiação deles não é especificamente do mesmo Pai que Jesus. E aqui a discussão vai ganhar ainda mais um calor, uma firmeza, quando eles dizem nós não somos filhos do adultério, não somos filhos da idolatria. Mas Jesus vai dizendo, se vocês realmente fossem filhos de Deus, do Pai, do mesmo Pai que eu, vocês me aceitariam. Sabe qual é o problema? É porque o Pai de vocês é outro. E aqui nós temos talvez uma das palavras mais duras de Jesus no Evangelho de João, quando ele diz, o vosso Pai é outro. Logo depois, não é no Evangelho de hoje, mas logo depois o texto nos faz entender de que Pai Jesus está falando. O capítulo 8, versículo 44, vai dizer, vós sois do diabo, o vosso pai, e quereis realizar os desejos do vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade. Está aqui o grande problema dessa liderança judaica que não aceita Jesus como enviado do Pai. Eles são filhos do diabo. E aqui não se trata meramente da personificação do mal, de Satã, que muitas vezes nós entendemos, mas também no sentido, primeiro, da palavra, diabolos, aquele que divide. Então, eles são filhos da divisão e plantam a divisão no coração do povo. Agora, mais do que isso, eles replicam a mesma obra do diabo, que é matar o próximo. E aí lembra que desde o início, desde lá Caim e Abel, o diabo colocou no coração o desejo de matar o outro, o desejo do fratricídio. E é isso que Jesus vai então apresentar e vai dizer para eles: vocês são mentirosos e são homicidas e repetem a obra do diabo, de matar e de mentir. É assim que Jesus consegue mais uma vez intensificar esse discurso, intensificar essa situação, criando assim um problema cada vez mais intenso. Ele não tem meias palavras. Se você quer realmente segui-lo, se faz necessário essa adesão radical. Ele realmente faz uma peneira, tirando tudo aquilo que não acredita, todos aqueles que não acreditam, para que possam realmente acreditar apenas aqueles que passam por todos os critérios. Chama ainda a atenção para a expressão lá no versículo 34. Em verdade eu vos digo. No Evangelho de João, essa expressão amém, amém é muito característica para inserir um ensinamento essencial. Qual é o ensinamento essencial? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então se faz necessário uma relação íntima com Jesus para que nós possamos ser libertos verdadeiramente por Ele. Por fim, é essencial entendermos que a liberdade verdadeira nos será dada pelo Filho que faz a obra do Pai. E é essa atitude, repetir as obras do Pai, que nos faz verdadeiramente filhos de Deus. Muitas vezes arrogamos por meio de argumentos de autoridade. Não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou da pastoral tal, eu sou da igreja tal, eu sou assim, eu sou assado. Mas e a nossa prática? E a nossa obra? Revela o Pai ou não? O que nos faz filhos é realmente aquilo que na teologia nós chamamos a configuração, a semelhança, o tornar-se próximo de Jesus por meio das obras. Que sempre mais a humanidade veja as obras do Pai na nossa vida, no nosso testemunho, na nossa fé. Não testemunhemos apenas com palavras, mas principalmente com obras, porque aí a verdade será verdadeiramente plena em nós. Muito obrigado pela atenção de cada um. Espero ter colaborado com vocês nessa reflexão do Evangelho de hoje. Lançamos ainda o convite para estar conosco nas nossas programações. Às 16 horas temos o Orando com a Palavra. Às 17h30 temos a Santa Missa. Depois, às 20 horas, nós temos a catequese litúrgica com o Padre Lauro. E por fim, ainda às 21 horas, temos a oração do Santo Terço. Se faça presente conosco, reze conosco, medite conosco a palavra. Que Deus os abençoe, um ótimo dia. Vamos